A mensagem de hoje, o título dessa mensagem é Jesus entre nós. Amém? Ele está entre nós? Então isso é mais do que um título de mensagem. É uma realidade. Jesus está entre nós. Amém? Hoje é segunda-feira, mas não é domingo. Segunda-feira é dia de cultuar a Deus? É ou não é? Todo dia, amém? Todo dia é dia de adorar ao Senhor, amém? Todo dia é dia de cultuar a Deus. Também todo lugar é lugar de cultuar ao Senhor. Onde estiverem dois ou mais reunidos, ali o Senhor está. Então podemos adorar Ele na segunda-feira? E na terça? Podemos adorar o Senhor na quarta? E na quinta? Na sexta? No sábado? E no domingo também? Até no domingo. E de onde que vem essa ideia de adorar o Senhor no domingo, alguém sabe? Quando começou isso? O povo de Deus no passado adorava no sábado, né? No judaísmo eles adoravam no sábado, certo? Mas quando que a igreja passou a adorar, fazer culto no domingo? A partir da ressurreição. Às 16. Queria ter um filho assim? Estou brincando. Queridos, quando Jesus ressuscitou foi num domingo. Então, por causa desse fato, esse fato inspirou a igreja, adotou o domingo como dia de adorar, de cultuar ao Senhor, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou, foi no domingo que Jesus apareceu, foi no domingo que Jesus estava entre os discípulos. Então a igreja adotou não mais o sábado, mas o domingo como dia de se reunir como igreja e de coletivamente cultuar ao Senhor Jesus. Então nós sabemos pela história que bem cedinho daquela manhã de domingo, Jesus apareceu a algumas mulheres. E no final da tarde apareceu também aos demais discípulos. Então até hoje, pelo culto da manhã, nós cantamos Jesus ressuscitou. Amém? Jesus está vivo. E à noite nós cantamos Maranata. Jesus veio e Jesus voltará vitorioso para nos buscar. Amém? Então, queridos, com a condenação de Jesus, com a crucificação e com a morte de Jesus, os discípulos estavam dominados pelo medo, dominados pela dúvida, pela confusão, pela tristeza, pela decepção, pela frustração, pela desorientação. Mas eles mesmos não sabiam que o melhor estava por vir. Jesus iria ressuscitar. Agora, naquela manhã de domingo, Maria Madalena estava fragilizada e chorava muito à entrada daquele sepulcro. E Jesus apareceu a ela e a consolou, bem como consolou outras mulheres próximo à entrada do túmulo. Mais à tardinha nós encontramos na Bíblia, fazendo um breve retrospectivo aqui, mais à tardinha alguns discípulos decepcionados caminhavam na estrada para Emaús, quando de repente Jesus apareceu e passou a caminhar com eles. Andou, ouviu, falou e se revelou, esclareceu de maneira que eles foram renovados em sua esperança, com a presença e com as palavras de Jesus ali. Também naquele domingo Jesus apareceu a Pedro, que estava confuso, e Jesus clareou tudo. Também diz que naquele entardecer, no final daquele domingo, os discípulos estavam reunidos, trancados, aterrorizados num cenáculo, com medo de que acontecessem com eles o que aconteceu com seu mestre, que fossem perseguidos. E Jesus também apareceu a eles, e eles que estavam tão amedrontados, quando Jesus apareceu,
o medo desapareceu. Tomé, que estava incrédulo, Jesus apareceu e tirou as dúvidas de Tomé, e as dúvidas se dissiparam. E os discípulos encheram-se de alegria e de esperança diante do Cristo ressurreto. Essa breve retrospectiva do primeiro dia, quando Cristo ressuscitou naquele domingo, ilustra o que nós também sentimos em determinados momentos da vida, em que os nossos sentimentos nos dizem que nós estamos sozinhos, que os nossos sentimentos nos dizem que nós estamos abandonados, quando mesmo crendo em Deus ou crendo em Cristo, nos sentimos frustrados, nos sentimos amedrontados, decepcionados, confusos. Porém, não importa a circunstância que você, que eu possamos estar vivendo, a presença de Jesus entre nós renova a nossa alegria, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova a nossa vida. Amém? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Queridos, esses discípulos que andaram com Jesus, Judas não estava mais entre eles, já havia cometido suicídio. Mas aqui estavam os demais. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo dos judeus que viessem persegui-los e viessem julgá-los e condená-los, e talvez tivesse o mesmo destino que o seu mestre. O que Jesus fez e falou aqui nessa aparição aos seus apóstolos serve para todos nós hoje, de uma maneira ou outra, quando nos sentimos também aflitos, quando nos sentimos trancados, temerosos, quando nos sentimos confusos, sem direção e até fracos. Então, em primeiro lugar, Jesus nos tira do medo. Versículo 19 e 20, nós acabamos de ver. João, capítulo 20, versículo 19 e 20, mostra o quê? Que as portas estavam trancadas, que os discípulos estavam com medo, e que nesse momento Jesus surge no meio deles. É tão interessante que a gente começa a olhar para essa narrativa e a gente percebe que Jesus não bateu na porta. Nós não encontramos Jesus chamando do lado de fora. Nós não encontramos ninguém abrindo a porta para Jesus, nem Jesus abrindo a porta, mas o texto diz que simplesmente Jesus surgiu no meio deles, eles estavam a portas trancadas.
Ninguém conseguia entrar ali, mas Jesus surgiu, apareceu no meio deles, e Jesus não era um fantasma, não era um espírito apenas que estava ali, mas era o próprio Cristo ressurreto, em corpo, em matéria. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus aparece, e Jesus já havia aparecido aos demais apóstolos, quando Tomé estava ausente e também estava Judas ausente, porque morreu, mas naquela aparição, quando Jesus apareceu, Tomé não estava junto, e quando foi anunciado a ele que Cristo havia ressuscitado, ele disse: eu só acredito vendo. E aqui em Lucas acrescenta esse detalhe, que Jesus então aparece a todos eles agora, e Jesus diz: aqui estão as minhas mãos, vejam as minhas mãos. Havia marcas dos cravos. Vejam os meus pés, a marca dos cravos. Olha o meu lado, onde Jesus foi perfurado com uma lança. Sou eu mesmo, toquem em mim. Ou seja, não era um fantasma, Jesus apareceu ressurreto, não eram fantasmas, toquem em mim. Vejam, sou eu, não é outro, não é um espírito, não é uma visão espiritual, sou eu. E Jesus ainda fala: toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, ou seja, Jesus estava ali em carne e osso. Como vocês estão vendo que eu tenho? Apesar das portas trancadas, Jesus apareceu. Isso nos alegra. Eu estava pensando nisso, nesse fato de que momento de desespero desses discípulos. A gente não dá valor a isso, mas eles andaram 3 anos com Jesus, almoçando, jantando, dormindo, caminhando, dormindo por aí, mas estavam com Jesus. Daqui a pouquinho Jesus foi tirado deles. E eles sonhavam com o reino de Deus, imaginavam como seria, imaginavam de maneira errada, mas imaginavam tantas coisas, mas daqui a pouco parece que tudo aquilo foi uma ilusão, parece que tudo foi mentira, aconteceu tudo errado, parece que o inimigo venceu, o mestre foi tirado, foi morto, e agora? Eles estavam aterrorizados, estavam com medo, estavam amedrontados, estavam escondidos. E aqui, o que alegra é perceber que Jesus nos encontra em situações onde nós estamos também, muitas vezes, trancados dentro de nós, inacessíveis, com medo, sem saber o que fazer, desorientados, isolados pelo medo, mas Jesus aparece, simplesmente Jesus surge. Do nada Jesus pode aparecer, e no coração de todo mundo, o medo é um sentimento mais comum do que você imagina. Quantos não temas há na Bíblia, nas diferentes formulações? Alguém sabe me dizer? Quantos? Por que tem tanto não temas na Bíblia? Oi? Mas por que tem tanto? Porque o ser humano tem medo. Por isso tem tanto, não tenha medo. Eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. A gente vê o tempo todo Deus trabalhando os medos. Que medos são esses? Alguns medos são reais, outros são irreais, mas é medo de fazer o que tem que ser feito, medo de morrer, medo de alguém que a gente ama adoecer, sofrer, morrer, medo de não morrer bem, medo de morrer para o inferno. É medo de enfrentar as situações da vida. O ser humano tem muito medo. Qual é o seu medo? Eu acho interessante que, diante de uma situação tão terrível que os discípulos estavam vivendo, Jesus não deixou eles se virarem sozinhos com a sua fé. Jesus apareceu, Jesus surgiu, e quando Jesus chegou, o medo foi embora.
Queridos, quando nós estamos com medo, mesmo com medo, nós podemos confiar em Jesus. Amém? E quando ele chega, o que acontece com o medo? O medo vai embora. Queridos, quantas vezes nós já experimentamos isso? Quem anda com Deus mais tempo aqui? Quantas vezes, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo, Deus? Senhor, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Deus, socorro, Senhor, socorro. E quando ele chega, ele está presente, mas nem sempre a sua presença se manifesta. Mas quando ele chega, tudo acalma, a tempestade se acalma. A alma se acalma, o coração dentro do peito, tudo se acalma. Quando você ouve aquela voz, não tenha medo. Eu estou contigo, você não está sozinho, não desanime, eu te ajudo, eu te esforço, sabe, você vai conseguir, e a gente se sente encorajado nos nossos medos, não porque há algo de bom em nós, mas porque nós clamamos e confiamos em Jesus. Amém, queridos? Essa é a grande bênção da Páscoa também, nos lembrar que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo de uma vez para sempre. Que Ele entende as nossas fragilidades, que Ele entende as nossas fraquezas, os nossos medos, e Ele está presente. Nós podemos confiar em Jesus. De repente, Jesus chega onde ninguém mais pode chegar. Jesus chega onde psicólogo algum pode chegar. Onde nenhum médico, onde nenhum terapeuta, onde nenhum pastor, onde nenhum conselheiro, onde ninguém consegue acessar, Jesus consegue chegar. Pode ser, queridos, no quarto fechado, onde você não quer conversar com ninguém, pode ser num quarto de uma UTI, pode ser na família, pode ser rodeado de amigos, mas Jesus sabe como chegar. Ele sabe como acessar o nosso coração. E não importa se você não quer falar com ninguém. Jesus chega onde nenhuma pessoa consegue chegar. Jesus chega onde as pessoas que nos amam não conseguem chegar. Jesus chega onde nós não conseguimos chegar, nas pessoas que nós amamos. Ele chega, ele surge, de repente, simplesmente, Jesus aparece. Jesus entrou no meio deles, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E diz ainda que os discípulos se entristeceram ao verem o Senhor. É isso que diz? O que diz? Eles se alegraram. Jesus surgiu, eles estavam, pensa um clima pesado, pensa um clima que dava para cortar com uma faca, de tanta tristeza, de tanta opressão, e Jesus chega e diz: paz seja com vocês, fiquem em paz, que a paz reine nesse lugar, shalom. E em seguida Jesus mostra que eles se alegraram em ver ao Senhor Jesus. Há pouco eles estavam com medo, mas agora eles estão em paz e alegres. Por quê? Como pode isso? Por quê? Porque viram Jesus. Há pouco estavam desesperados, agora estão em paz, estão alegres. É isso que a presença de Jesus faz com a gente, queridos. Essa paz, essa alegria da presença de Jesus, ela precisa ser experimentada de maneira pessoal. Não dá para terceirizar. A gente não pode se beneficiar da alegria, da paz, da experiência de outros. Cada um de nós precisa experienciar, precisa vivenciar pessoalmente essa paz, essa alegria,
do Senhor Jesus. A experiência de outros não serve para nós, essa alegria de conhecer o Senhor Jesus, essa alegria de andar com Jesus, essa alegria de pertencer ao Senhor Jesus, essa alegria de servir ao Senhor Jesus. Não há ninguém como Ele, e essa é uma alegria que não deve ser contida. Essa é uma alegria que deve ser extravasada, que deve ser conhecida, que deve ser contagiante. Os discípulos ficaram entusiasmados, eles ficaram eufóricos. Jesus está vivo, nós vimos Ele morrer. Estavam apegados a Jesus, como o vídeo que a Dona Olímpia mandou para mim, né, Dona Olímpia? Onde mostrou que lá no Egito, antes dele sacrificar o cordeirinho, quando o anjo da morte ia passar, esse cordeirinho ficou com eles uma semana na casa. E eles se apegaram àquele cordeirinho, àquela ovelhinha. Mas antes do anjo da morte passar, eles tiveram que sacrificar aquele cordeirinho e passar o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo passaria e não entraria nas casas onde tinha o sangue do cordeiro. Mas custou algo para eles, porque eles alimentaram aquele cordeirinho. O cordeirinho viveu com eles, dormiu com eles, comeu com eles na casa, na escravidão do Egito. E agora eles foram privados, tiveram que sacrificar o cordeirinho deles. Esse era o sentimento dos discípulos aqui. Eles andaram com Jesus 3 anos. Era mais que um irmão. Jesus chamou eles de amigo no final dos 3 anos. Eu não chamo de servo, chamo de amigo. E agora esse cordeiro é sacrificado para o perdão, para que a morte, a condenação não viesse sobre eles. Se a sua vida perdeu o brilho, perdeu a alegria, se seu coração está trancado, se ele está inacessível a Jesus, saiba que Jesus está vivo. E não há inacessibilidade para Jesus. Ele pode chegar onde ninguém chega. Ele pode. Amém? Glória a Jesus. Então Jesus tira todo o medo. Amém? Segundo lugar, 3 pontos. Segundo lugar, Jesus dá sentido à nossa vida. Versículo 21, a gente viu que Jesus novamente diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora eu pergunto, como o Pai enviou Jesus, igreja? Como um missionário. O Pai enviou Jesus como um missionário, né? Eu gosto de uma frase, não sei quem disse isso. O Pai tinha apenas um filho e o enviou e fez dele um missionário. O Pai enviou o seu filho com uma missão: salvar o mundo. O Pai enviou Jesus como um missionário. Agora Jesus cumpriu a sua missão. Amém, igreja? Morreu como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Agora Jesus olha para os seus discípulos e para nós e disse: assim como o Pai me enviou, agora eu os envio. Então, com isso eu quero dizer que Jesus nos dá um propósito de vida. Jesus nos dá uma missão na vida. Jesus nos dá sentido para a vida. A nossa vida ganha sentido aqui, quando a gente entende que a gente foi criado e que a gente foi salvo para um propósito, para um significado, para um sentido, para uma missão. Fazer aquilo que Jesus também fez. Jesus disse em Mateus 28, 19 a 20, vão e façam discípulos. Isso ele falou não apenas para os 11 ali, queridos. Isso ele falou uma multidão que estava antes de ele ascender aos céus, antes de ser assunto aos céus. Ele falou: vão aos seus discípulos da igreja, vão
e façam discípulos de todas as... Não é só os judeus? O evangelho é para todo mundo? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Como é que se faz discípulo? Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, olha o discipulado aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o final dos tempos. Agora, os discípulos estavam trancados, e eles precisavam, para cumprir com essa missão que Jesus deu a eles, eles precisavam sair daquela prisão, daquele cenáculo, para poder cumprir com essa missão. Precisavam vencer o medo e sair porta fora. Você hoje é um missionário enviado por Jesus. Você sabia disso? Amém. Olha para o missionário, para a missionária que está ao teu lado aí, olha aí, né? Nem sabia, né? Pensa, missionário é o pastor, missionário é o evangelista, é aquele que foi lá para Madagascar, que vai lá para a Turquia, que a gente conheceu aqui. São missionários transculturais, são missionários. Agora, aos olhos de Jesus, cada um dos discípulos é um missionário. Vamos de novo, acho que o pessoal está entendendo ainda isso. Aos olhos de Jesus, cada um dos discípulos é um missionário. Por quê? Porque cada um recebeu uma missão. Como o Pai me enviou, eu os envio. Nós somos missionários de Cristo. Vamos fazer toda a mesma coisa? Não. Cada um do seu jeito, cada um no seu contexto, cada um com seus dons, mas de alguma maneira nós todos temos a mesma missão. Alguns são mais evangelistas, falam mais de Jesus, outros vão ali e batizam, outros fazem o discipulado, outros cuidam, e assim a igreja vai, cada um fazendo a sua parte numa mesma missão. Amém, queridos? Estamos entendendo isso? Então nós não fazemos as mesmas coisas, mas todos nós somos missionários de Jesus. Alguns gostam de ensinar, outros não gostam de ensinar. E não tem nada de errado nisso. Deus nos deu capacidades e dons diferentes. Alguns gostam de visitar doente, outros não gostam. Alguns gostam de orar por enfermos, outros não gostam. Tem gente que gosta até de orar por gente encapetada. Tem. Tem gente que foge disso, para libertar, né, para curar. Tem, irmãos. Nem todo mundo gosta da mesma coisa, mas a missão é a mesma. Tem gente, irmãos, que passa a vida, sabe o que, fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia numa língua que não existe a palavra de Deus ainda. Passar a vida fazendo isso. Mas é um missionário de Jesus, amém? Talvez ele nunca vai naquele país lá ou naquela nação, mas ele está fazendo um trabalho para que aquele povo ouça a palavra de Deus na sua língua. E assim, irmãos, nós temos uma missão. Agora, se os discípulos ficassem trancados ali, essa missão não ia acontecer. Agora, para sair daquele lugar, eles tinham que vencer o medo. E eles venceram o medo. E saíram. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode achar que missão é ficar dentro de quatro paredes aqui, estamos fazendo a missão de Cristo. Aqui é fácil. Nós somos missionários de Jesus lá fora. Amém? Aqui é fácil falar de Jesus, né? Mas lá no restaurante, Simone, é fácil falar de Jesus lá? Não é tão fácil, né? Nem todo mundo acha legal, né? Falar de Jesus. Não é assim? Em Leovaldo, lá no material de construção lá. Nem todo mundo quer ouvir falar de Jesus, né? Lá nos bombeiros. Não é, Bruno? É assim. Mas é lá que nós temos que fazer missão. Onde nós estamos. Agora chegou a nossa vez de cumprir a missão. Jesus venceu os medos. Jesus venceu todos os obstáculos, que venceu a morte, a vergonha, a humilhação, o diabo. Venceu o inferno inteiro. Venceu até aquelas portas trancadas ali para estar no meio dos discípulos.
Os discípulos venceram esse medo, eles estavam acovardados aqui, mas eles superaram com a presença de Jesus e depois foram capazes de dar a própria vida pelo testemunho do Evangelho. Eles ficaram ousados, eles levantaram gente que era coxo, curaram pessoas, libertaram pessoas, anunciaram o reino de Deus. O Evangelho se espalhou por Jerusalém. Eles foram ousados e usados tremendamente por Deus. E até morreram pelo Evangelho. Então, queridos, agora chegou a nossa vez de cumprir a nossa missão, mas o que acontece? Muitas vezes nós ficamos, não com medo da perseguição que vai nos botar na cadeia e nos matar, como eles estavam temendo, mas nós ficamos às vezes com até uma vergonha para nós isso. Nós não queremos nem nos identificar como cristão, às vezes com vergonha de deboches, com medo de críticas, de piadinhas, ou de perder algum privilégio, ou por ser deixado de lado numa rodinha, porque somos crentes, somos cristãos, ser chamado de fanático. Essa é a perseguição que a gente tem medo? Que faz com que a gente não se identifique com Jesus, que foi exposto nu numa cruz? Por nós? Em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, Jesus declarou, olha essa promessa poderosa de Jesus aqui. Ele diz, digo a verdade a vocês, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, no tempo presente. Meu, nem é no céu, aqui já. Que isso? Está na Bíblia isso? Está aqui? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então, irmãos, seguir a Jesus não é brincadeira não, existe renúncia, a gente sabe disso. É negar a si mesmo, é seguir o mestre. Se Jesus vai para lá, a gente vai para lá. Se Jesus vai para cá, a gente vai para cá. E às vezes a gente sofre perseguição e é zombado por isso. Quem que é mais zombado que pastor? Por causa de alguns maus testemunhos, todos são colocados na conta, não é assim? Mas por causa disso a gente vai se envergonhar de Jesus? Não. Ai daqueles por meio, é inevitável que os escândalos venham, Jesus falou, mas ai daqueles por quem eles vierem, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Jesus não advertiu que no meio das ovelhas ia ter bode? Sim ou não? Jesus não falou que junto com o trigo ia ter joio? Falou ou não falou? Ele não falou que a gente não vai conseguir às vezes identificar isso, que só os anjos que vão separar no final isso? Falou ou não falou? Falou, então a gente sabe disso. Então eu digo olhar para Jesus e ser o que a gente é, porque alguns dão mau testemunho, porque alguns envergonham a igreja e Cristo, a gente vai deixar de ser? Não. Eles vão responder por si. Agora, o que nos destrave, nos livra do medo é a presença viva de Jesus. Amém? O medo até pode vir. Sabe quando você está caminhando, daqui a pouco passa uma cobra ali, não dá aquele, não é? O medo ele nos assusta, mas não pode nos paralisar. A presença de Jesus lança fora o medo. As promessas de Jesus, como essa aqui, nos encorajam. A palavra de Jesus muda tudo. Jesus falou, paz seja com vocês. Eles se alegraram. Então é isso que Jesus faz com a gente. Vamos para o último ponto então. Jesus dá poder do Espírito Santo. Olha o versículo 22. Jesus, e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Os pastores, quando querem impressionar, eles fazem assim, ó. Já viu isso, né? Eles gostam de soprar no microfone para dizer que é o Espírito Santo, né? Mas Jesus soprou ali vida. E aqueles homens oprimidos, aflitos, angustiados, aterrorizados, foram revigorados. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus
sabia que eles precisavam de algo mais para enfrentar aquela situação. Eles precisavam de algo não natural. Eles precisavam de algo sobrenatural. Eles precisavam de um poder a mais para poder anunciar o Evangelho, para poder viver o reino de Deus, para poder levar o poder de Cristo a outros. Não era possível eles fazerem isso de maneira natural, precisava algo mais, e por isso Jesus soprou sobre eles o poder. Jesus compartilhou do seu próprio poder com os seus discípulos. E isso continua sendo uma verdade, queridos. Ainda hoje, se não for o poder do Espírito Santo, nós nem saímos dessas quatro paredes aqui. Se não for o poder do Espírito Santo, nós não brilhamos, nós não resplandecemos a Cristo, nós não exalamos o bom perfume. Nossas palavras caem só em pé de espinho, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Jesus. Agora, a presença de Cristo no meio da igreja, a presença de Jesus entre no meio, nos discípulos, o sopro de vida de Jesus nos empodera para fazer essa obra, a obra de Cristo, para viver como Ele viveu, para fazer as coisas que Ele fez, e Ele mesmo, Jesus mesmo disse: vocês farão as obras que eu faço, e ainda maiores as farão. Se nós fizermos o que Jesus fez, já é grande demais. Mas Ele falou que nós faremos obras ainda maiores. E para isso nós não temos capacidade ou força em nós, mas há algo sobrenatural, um poder espiritual que Deus concede aos seus filhos. Ele dá o Espírito Santo, Ele dá dons, Ele dá capacidade e talentos para fazer a obra dEle. Ele nos empodera, não para a gente seja, sou cheio do Espírito Santo. Não é para orgulho pessoal, não é para soberba, não é para sentir arrepio, não é para êxtase espiritual, não, é para você fazer a obra de Deus. Ele te enche, Ele quer usar a tua boca quando você fala, Ele quer usar os teus olhos, Ele quer usar as tuas mãos, Ele quer usar os teus pés. É Jesus através de você, é o poder de Deus através de você. Por isso que quando você fala, outro dia eu fui buscar a dona Licinha, na esquina do hospital ali. Eu só buzinei para ela porque eu não consegui parar onde não tinha como parar, onde ela estava ali, eu parei mais adiante. Ela já veio correndo lá, tadinha, quase sem ar. Pastor, você e a pastora podem orar ali pela pessoa ali que está... Não, vamos lá orar por ela. Tão frágil, passou o dia no hospital hoje, mas pensa numa pessoa que na rua as pessoas passam e pedem oração para ela. E ela falou: pastora, a mulher veio ali, eu falei com ela, começou a chorar, pode orar por ela. Claro que eu orei por ela, mas ela mesma pode orar também. E ela ora, as pessoas choram, e o que é isso? Isso é o Espírito Santo, é o poder de Deus, queridos. Uma pessoa parar numa rua movimentada e abrir o coração e começar a chorar, o que é isso? É o Espírito Santo tocando, e nós abraçamos na rua, né, dona Marcinha? Adore, abraçamos na rua e oramos, o pessoal passando na calçada, nós orando ali, declarando a mulher que perdeu o marido faz 2 meses, nós oramos por ela, consolamos, falamos de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa, quando a gente assim, o Espírito está sobre a gente, não tem vergonha, não tem medo, você vai lá e ora, e se o capeta se manifestar, você repreende e liberta também, e não tem, e pode ser que doença que for, você ora, sabe, você sente que nem Jesus ali, né? E é Jesus em você, não é para se sentir orgulhoso, mas a gente não precisa ficar também assim, cheio de dedo, cheio de vergonha. Não seja ousado em nome de Jesus, sabe, o João e o Pedro passaram ali na porta do templo, queridos, olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma coisa muito melhor, em nome de Jesus, levanta e anda, e já puxou o cara levantou, poder de Cristo, poder de Deus, é isso, irmãos, nós temos, Jesus soprou ali,
E eles foram cheios do poder para testemunhar. Atos 1:8 cumpre essa promessa, né? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para ser testemunha. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Amém? Oi? Até no Brasil, até no mundo. É isso? É para isso que Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos. Agora, quando, irmãos, eu li o versículo 23, me pareceu tão fora de contexto esse versículo, do tema que vinha tratando, porque de repente Jesus fala assim, se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados, se não perdoarem, não serão perdoados. Eu falei, Jesus está falando, está acontecendo uma coisa, do nada parece que salta um outro assunto assim, né? Que no primeiro momento parece que não tem nada a ver com o tema, mas está relacionado ao poder dado por Cristo. Aí eu entendi, pelo menos a associação que eu fiz foi essa. Cristo nos dá, Deus nos dá poder para perdoar. Sabe, queridos? Vamos pensar nos discípulos aí primeiro. Eles estavam magoados. O mestre deles foi morto. Jesus foi injustiçado. Eles viram isso. Eles viram que Judas traiu Jesus. Um colega deles traiu. Eles negaram. Eles viram que os romanos fizeram o escárnio que foi com Jesus, o quanto cuspiram, o quanto zombaram, fizeram uma coroa de espinho, o quanto açoitaram, o quanto dilaceraram ele com chicote. É muita injustiça. O coração deles estava ferido, a alma estava ferida. Eles estavam tomando as dores de Jesus. Como que eles iam levar o evangelho a esse povo, que foi a multidão gritou para soltar a Barrabás e crucificar Jesus? A multidão crucifica-o e solte Barrabás, e foi o que Pilatos fez. Agora eles têm que falar do amor de Jesus e a salvação a essas pessoas. Sim. Então, aqui eu entendi que o poder nos é dado para perdoar. Porque tem gente que morre sem perdoar, sabia disso? Tem gente que vai para a sepultura, vai para o caixão, sem perdoar algum familiar, algum amigo. Porque as mágoas são... O problema não é com o inimigo, não é? O problema é com o amigo. Quem trai é o amigo, né? Quem trai é o familiar, né? As injustiças acontecem nesse âmbito, né? Que a pessoa se sente magoada e ferida. E Jesus nos deu poder a eles para perdoar, para que eles pudessem então fazer essa obra. E quando a gente pensa, quer dizer, nós facilmente nos trancamos dentro de nós. Rapidamente as tristezas se transformam em mágoas, e rapidamente as nossas mágoas se transformam em raiva. E quando nós sentimos essa raiva, nós temos um senso de justiça própria, que não é tão santo assim, né? Mas nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, nós queremos nos vingar. E para se livrar desse sentimento, para abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos, para perdoar, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Errar é humano, mas perdoar é divino. Perdoar precisa da graça de Deus. Quem já se sentiu ofendido, eu já me senti magoado, já me senti ofendido, e eu sabia o que era certo, mas foi uma luta liberar o perdão. Mas nós temos o poder do Espírito Santo para perdoar. Amém, queridos? Não é maravilhoso isso? Não precisar ficar guardando mágoa, rancor, ressentimento, raiva no coração, não precisa perder sono, não precisa ficar doente, não precisa ter úlcera nervosa, nada disso. É só perdoar. Amém? Glória a Jesus por isso, não é? Então, Jesus... Vamos ficar em pé, queridos, para fazer de conta que vai terminar assim, né? Mas já dá assim,
aquele ânimo, né? Já vai terminar logo. Vamos lá. Queridos, Jesus foi conhecido como amigo dos pecadores. Não quer dizer que ele fez vista grossa aos pecados das pessoas, mas que ele conseguiu amar as pessoas, amar o pecador. E a grande verdade é essa: onde não há perdão, não existe amor. Onde não há perdão, não existe amor. Todos nós nos decepcionamos e decepcionamos outros também. Ou você acha que com você não acontece isso? Todos nós somos feridos e ferimos outros também. Todos nós somos machucados e machucamos outros também. Isso faz parte da nossa vida. E como é que a gente vai conviver? É a mesma coisa, como é que os porcos-espinhos vão dormir junto, né, os ouriços? Como é que a gente vai conviver, irmãos? Perdoando uns aos outros, com o poder de Jesus, com o poder do Espírito Santo, olhando para o Senhor, amando, aceitando uns aos outros como nós somos, não fazendo vista grossa ao pecado, mas amando uns aos outros, perdoando uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? É assim que nós vencemos. Se nós não dependermos do Senhor, nós fracassamos na vida espiritual. Sem amor, sem perdão, não tem como construir uma vida cristã saudável. Então nós precisamos desse poder para isso também. É por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. Ser discípulo é seguir o exemplo de Cristo. Se você tem buscado algo mais, pode ser seu dia hoje. Se você quer algo mais de Deus, Deus, eu preciso do Espírito Santo para superar isso na minha vida. Eu preciso do poder do Espírito Santo para realizar. Eu sei o que eu devo fazer, Senhor, mas eu me sinto intimidado, eu me sinto inapto, incapaz, mas eu não quero mais carregar isso. Talvez você possa dizer isso para o Senhor: Deus, eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero ser um missionário segundo o teu coração, como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ter sentido na minha vida, eu quero ter significado. Eu tenho uma missão na vida, não é bom isso? Eu tenho uma missão de vida, eu tenho um propósito na minha vida, a minha vida tem significado, tem relevância, tem direção, tem alvo. Se eu quero viver isso, chega de achar que eu sou inapto, não tenho capacidade, que outros vão fazer melhor que eu. Chega disso, nada disso. Quem sabe hoje é a hora de orar: Senhor, assim como o Senhor Jesus esteve no meio dos discípulos, naquele final de tarde, Ele está no nosso meio hoje. Jesus está aqui. Ele prometeu isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ele não mentiu, Ele está aqui. E assim como Ele trouxe paz, trouxe alegria, o Espírito Santo aqui está gerando isso. Não é algo psicológico, não é algo emocional, é a paz de Deus que excede o entendimento, é a paz do céu, é a paz do Espírito Santo. Nós vamos sair da porta fora, tá os mesmos problemas que nós temos em casa, no trabalho, estão lá fora, nós vamos encarar eles, mas nós vamos sair com coragem, com paz, com alegria. Por quê? Porque nós estamos na presença de Jesus. Amém, igreja? É a presença dele que nos alegra, é as promessas dele, é quando ele fala conosco que nos dá capacidade de enfrentar. Ser discípulo é seguir o exemplo de Cristo. É hora de viver como Jesus viveu. Amém? Não gosto de mandar repetir muito, mas eu acho que essa frase é marcante. Diga assim para alguém: chegou a sua vez. Amém? Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. É hora de viver como Jesus viveu. Amém? É bem bom falar isso para os outros, né? Agora vamos falar para nós mesmos? Então vamos dizer assim, só para não ficar... Chegou a minha hora. Chegou a minha vez.
eu vou viver como Jesus viveu. Aleluia. Eu imagino os anjos sorrindo com isso. Eu imagino os anjos sorrindo com isso, Deus. Jesus falou, como o Pai me enviou, eu envio vocês. É isso que Deus quer, queridos. Sabe, não importa 1000 mensagens se a gente não entender isso. Viver como Jesus viveu. Conhecer a Cristo, torná-lo conhecido. Viver a vida de Jesus. É hora de fazer a diferença. Jesus, o alvo de Jesus era a salvação de vidas. Se esse é o alvo de Jesus, esse deve ser o nosso alvo. Há poucos dias atrás nós batizamos 8 pessoas e recebemos mais 4. Não é? Então 2 que voltaram para casa, dos 4, outros 2 que já eram parte da nossa convenção em outra cidade, mas estão conosco. Está na hora de nós evangelizar mais gente, né? Está precisando, né? Amém? Está na hora de nós fazer mais gente que não é de Jesus ainda. Então vamos essa semana falar de Jesus, vamos evangelizar, sabe? Vai sabendo que Jesus é contigo. Vai no poder do Espírito Santo, vai crendo que quando você falar, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa, vai crendo que quando você botar a mão, é Jesus botando na mão naquela cabeça daquela pessoa que você ora ali, é Jesus curando, e Jesus vai fazer, amém? Então, para provocar o teu irmão, diz assim, deixa Deus fazer, amém, irmão? Deixa Deus fazer, amém? Jesus quer fazer através de você, amém? Vamos orar? Vamos orar então. Vamos orar. Diga, Jesus, eis-me aqui. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu discípulo. Assim como o Pai te enviou, o Senhor me enviou. Obrigado, Jesus, pelo teu chamado. Obrigado porque hoje eu entendi que eu sou um missionário e eu quero ser fiel à missão de vida, ao propósito de vida, ao plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu aqui, Deus, nessa noite, consagro a minha vida ao Senhor e digo, usa-me com o teu poder, sopra em mim o teu Espírito Santo e me dá a capacidade que eu não tenho, o poder que eu não tenho, a ousadia que eu não tenho, a coragem que eu não tenho, o dom que eu não tenho. Dá-me, Deus, nessa noite, eu peço, em nome de Jesus, o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Deus, eu desejo ser cheio, ser completamente cheio do teu Espírito Santo e fazer a tua obra para a glória do teu nome. Usa-me, ajuda-me a ajudar quem precisa, que eu possa ajudar a muitos a chegarem no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.